Homem que jogou 4,8 bilhões de reais em Bitcoin no lixão, que era ajuda de Donald Trump para recuperar sua fortuna. Esse cara não para de sair nas notícias, né? Então, Howells, que eu já decorei o nome dele, né? O James Howells, meu querido amigo aqui, ele simplesmente precisa de uma ajuda extra, agora uma ajuda de Donald Trump. Famoso por ter jogado 8 mil bitcoins no lixo, processou a prefeitura de sua cidade para tentar acessar o local onde seu HD foi enterrado. Então, ele jogou o Bitcoin no lixo por anos e anos, né? Desde 2013, ele fica falando, olha, o meu Bitcoin caiu no lixo porque minha esposa jogou, a namorada dele à época, né? Que morava com ele. Entretanto, a história não era bem assim, foi ele mesmo que deixou as coisas erradas lá. E aí, simplesmente foi pro lixo porque ele estava dormindo no exato instante que ele mandou a esposa levar o lixo para fora. E tava dentro do HD que ele havia deixado. Se lascou sozinho. Acontece que, sabendo que o Bitcoin estava no lixão e o preço começou a subir, ele queria a posse desse HD de volta, né? E fez uma proposta para a prefeitura, dizendo, olha, a gente vai dar dinheirinho para vocês aí. Não foi aceito. Então a proposta era a seguinte, doaria 30% de suas moedas para quem financiasse sua caça ao tesouro, outro 1/3 para a equipe de recuperação, então 60% aí, e 50 euros para cada um dos 150 mil cidadãos da sua cidade, Newport, no país de Gales. Mas não deu certo, ele ia dar 50 para todas as pessoas da cidade. Ninguém quis os 50, preferem dar risada desse homem e ver a infelicidade dele eterna, né? Ele entrou com um processo contra a prefeitura, mas ele ficou chateado em relação a isso também, porque ele disse que foi um processo de um dia, nem teve a oportunidade de se manifestar e simplesmente negaram a continuidade, porque teria um problema nesse aterro sanitário aí, né? Então, problema de você escavar, sairia poluição, gases e tudo mais, então poderia ter um efeito na sociedade muito mais danoso e eventualmente talvez nem achasse esses bitcoins. Então não é de interesse público da prefeitura deixar alguém escavar um lixão. E aí, agora ele talvez tenha ajuda, ele quer, na verdade, ajuda de Donald Trump. Não sei mais o que fazer, talvez Trump pudesse ajudar a fazer algo acontecer. Eu certamente incluiria Trump no acordo se ele pudesse ajudar. Então aqueles 30% para as pessoas que financiassem, né, pegasse o Bitcoinzinho lá para ele, ou que conseguisse extrair o HD, e talvez ele doasse tudo isso para o Trump para ajudar ele. Bom, talvez uma influência política, mas não uma influência diretamente resgatando esses Bitcoins, né? Provavelmente não vai acontecer nada, ninguém vai atrás dele para fazer isso. Trump não tem ingerência nenhuma nas políticas do país de Gales, principalmente na cidade de Newport, não tem nada a ver, mas o cara tá dando tiro para tentar derrubar um avião lá em cima, né? Exploradores de blocos confirmam a história de Howells, então ele tem de fato esses Bitcoins. Só que não é somente isso, esse cara é uma lenda do Bitcoin. Ele disse que conheceu o Bitcoin ainda em 2008, antes mesmo do nascimento do Bitcoin, quando o Bitcoin circulava simplesmente as ideias de Satoshi Nakamoto, né? Logo no início. Então, segundo seu próprio relato, ele ouviu falar sobre a criptomoeda em um fórum sobre crises financeiras, e então baixou a primeira versão do Bitcoin logo após seu lançamento. Foi uma das primeiras pessoas que de fato mineraram Bitcoin. E até hoje você consegue encontrar os 794 mil... Não... Os 8 mil bitcoins, que dão mais de 700 milhões de dólares em propriedade dele, né? Se rastrear as carteiras, a gente vê aqui que é uma carteira que começa com 1, né? Com os endereços antigos, logo do início da rede. Então aqui ele tem esse bitcoinzinho perdido, agora está até apelando para Donald Trump. Bom, a prefeitura não autorizou essa escavação e ele continua tentando convencer a prefeitura com um print de tela, né? Então ele postou aqui no Twitter que uma cidade tinha um aterro sanitário nessa região, né? Então era um aterro sanitário, um lixão e tudo mais, e aí eles conseguiram revitalizar todo o aterro e se tornou um belo parque aqui para essa cidade. Então ele colocou como era e como poderia ser, e ele coloca aqui de graça, né? Ele faria tudo isso exatamente de graça para a cidade, se deixasse ele escavar o lixão, ele traria um parque ao invés de deixar um lixão no meio da cidade. Mas nem dessa maneira sensibilizou o coração sensível do juiz do caso. Um beijo e um queijo novamente nessa informação.